Certa vez, uma rede de TV se interessou em fazer uma campanha para o Dia dos Pais, aonde um cachorro, isso mesmo, um cachorro, iria dizer a palavra papai. E qualquer pessoa que levasse para aquela emissora um cachorro que fosse capaz de dizer papai, receberia 15 milhões de reais. Já pensou? Um cachorro ser capaz de falar papai? E um dia, o José, ele pegou e olhou para o seu cachorro e, ouvindo falar daquela campanha da televisão, ele disse: vou ensinar o Rex a fazer papai. Aquela rede de TV, ela anunciou a sua campanha um ano antes do Dia dos Pais. Então o José, ele fez ele teve uma estratégia inusitada. Ele se trancou no porão com seu cachorro Rex um ano antes do Dia dos Pais. E ali ele começou, na primeira semana, ele virava pro Rex e falava: Rex, fala pá. E o Rex ficava olhando para ele. Fala comigo, pá. E o Rex. E assim passou, né? Dia após dia, semana após semana. E o ano foi passando, e José não via muita progressão em seu cachorrinho Rex falar papai. Mas eram 15 milhões de reais. E ele não estava disposto a desistir daquilo não. Passado quase um ano, faltava ali mais ou menos, talvez 2 meses para o Dia dos Pais, ou seja, já estava ali 10 meses no porão junto com o Rex. Chegou um dia que o Rex virou para o José e José falou assim: Rex, fala papai. E o Rex olhou para José e falou assim: pá. Você já pensou? Você já pensou o seu cachorro virar para você e falar pá? Nossa, o José ficou desesperado. Ele disse: vai dar tudo certo. O Rex vai falar papai, eu vou ganhar 15 milhões de reais e a minha vida vai mudar. E aí ele começou a intensificar o seu ensino para o seu cachorro Rex. E faltava 2 meses, e agora de manhã, de tarde, de noite, ele ensinava a Rex a falar papai. Fala comigo, Rex, papai. Rex olhava e falava pá. E aí ele começou a dar muito biscoito, ele começou a dar salsicha, ele começou a dar um monte de coisa gostosa pro cachorro, pedaço de carne, como recompensa. E quando faltava exatamente uma semana pro Dia dos Pais, depois de quase um ano de muita dedicação, Rex virou para José num determinado dia e José disse assim: fala papai, Rex. E o Rex falou: pai. Nosso Deus! José ficou desesperado de alegria. Ele pegou o Rex, nem esperou ele falar pela segunda vez, colocou ele debaixo do braço, foi correndo para a emissora de TV. Lá já estava a imprensa, já tinha repórteres de vários lugares, toda a equipe de filmagem que iria promover aquela campanha estava lá, editores de efeitos para poder criarem a propaganda. E finalmente, Rex estava ali, vários holofotes virados com luzes acesas para a carinha do Rex. Havia muitas câmeras ali naquele lugar. E José virou pro Rex e falou: Rex, fala papai. E o Rex virou e fez. Não falou papai. O diretor da emissora de TV ficou revoltado. José disse: fala papai, Rex, você sabe falar papai, eu vi você falar papai. E o Rex... Então o diretor expulsou José, expulsou Rex ali da emissora, chutou eles para fora da emissora. Eles ficaram ali sentados à beira da rua, na calçada, e José chorando copiosamente. Ele virou pro Rex e falou: puxa, Rex, a nossa vida ia mudar. Eu sei que você sabe falar papai, você falou papai para mim lá no porão de casa. Por que você não quis falar papai aqui na televisão, na frente de todo mundo? Rex virou, olhou para José e disse: é porque na televisão eu tenho vergonha.
Essa piada é uma piada bem antiga. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia, chegamos aos capítulos 22, 23 e 24 do livro de Números. E por que eu estou contando essa história? Porque aqui nós chegamos à famigerada história de Balaão. O profeta pagão, o profeta moabita, que viu a sua jumenta falar. Já pensou se o seu animal, não sei se você tem animal, que seja um peixe, né? Ou um cachorro, um gato, tem gente na nossa igreja que tem coelho, tem porquinho da Índia, tem quem tem galinha, tem quem tem pato. Já pensou o seu animal de estimação falar com você? Quando nós chegamos ao capítulo 22, nós começamos a entender a história. Israel está dominando todos os povos pagãos. E finalmente eles conseguem ir para a parte ocidental do Rio Jordão. E eles estão muito próximos da Terra Prometida. O rei Moabita, o rei Balaque, ele ouve muitas informações sobre o povo de Deus e começa a ter medo do povo de Deus. E ele queria, de alguma forma, impedir que o povo de Deus avançasse sobre Moabe. E havia no território de Moabe um profeta muito famoso, que é o profeta Balaão, e tudo indica, pessoal, desmistificando, que Balaão realmente tinha poder. A sua fama o precedia, ele fazia milagres e maravilhas. Mas tudo indica pelo texto que ele fazia por meio de feitiçaria. Saiba você que demônios são capazes de fazer milagres e prodígios. Só que Balaão fazia prodígios por meio de feitiçarias, mas como Israel estava no auge, todo mundo só falava de Israel, das coisas que Deus fez ali no Egito, Balaão dizia que o seu poder vinha de Jeová. E aí todo mundo admirava Balaão, principalmente o rei Balaque. E o rei Balaque o contrata então para amaldiçoar Israel. E a história você já conhece. Balaão ele parte para um determinado lugar para poder fazer essa feitiçaria contra Israel, mas Deus envia um anjo. E aquele anjo ele tinha até o propósito de matar Balaão. Mas Balaão, cego pela feitiçaria, pelo ódio, pelo paganismo, ele não consegue ver o mundo espiritual. Ele tinha muita intimidade com o mundo espiritual. Tudo indica que ele estava acostumado a falar com espíritos, com demônios. E a prova disso é que no momento que a sua jumenta fala, ele não fica assustado. Ele continua falando com a jumenta normalmente. Ele estava acostumado com o sobrenatural. Falar com espíritos, falar com demônios, era algo natural para Balaão. Mas o anjo aparece, Balaão não vê, a jumenta vê, ela começa a desviar o seu caminho, Balaão a espanca algumas vezes, e sem entender por que a jumenta não segue as suas ordens de seguir por uma determinada estrada. Finalmente, Jeová, o nosso Deus, abre a boca da jumenta e olha, diferente do que os céticos possam dizer, Deus realmente abriu os lábios daquela jumenta para que ela falasse. E ela começa a falar para Balaão, olha, havia aqui algo sobrenatural e se eu continuasse você seria morto, eu salvei sua vida. Por que você é tão estúpido comigo me espancando? Meus irmãos, que história sensacional. É para te contar isso que eu falei a história do Rex para você, né? Algo sobrenatural. O nosso Deus ele é tão poderoso, em algum momento ele fala, eu sou aquele que cria a boca, eu não posso também fazer falar. É o mesmo Deus que, lá no Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo, ele vai dizer, efatá, ou seja, abra a tua boca, e o mudo começa a falar. Então ele faz aquela jumenta falar com o profeta Balaão. E Balaão ele começa a entender o seguinte, ele não podia amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. E quando ele vem dizer isso para o rei Balaque, ele fica muito revoltado, né? Balaão até tenta enganar ele ali e tal. No capítulo 23 e 24 continua, né? A mesma sequência, é uma história só. Mas aqui no capítulo 24, né? Cai a ficha de Balaão. Ele entende que realmente Deus queria abençoar Israel e não amaldiçoar. E aqui acontece uma coisa muito interessante, pessoal. Durante a vida de Balaão, ele faz milagres, prodígios por meio de demônios e diz que fez em nome de Jeová. Presta atenção que isso acontece muito em nossos dias. Não é incomum
igrejas ditas evangélicas, aonde há vários tipos de fenômenos espirituais acontecendo, cópias de prodígios de macumbaria, de candomblé, de umbanda, quimbanda, e que muitos líderes atribuem a Deus, não sendo provenientes de Deus. Cuidado, cuidado com esse tipo de coisa. Sempre existiu e ainda existe nos dias atuais. Lutero ele disse certa vez, ainda que haja um movimento que faça chover milagres, mas esses milagres não vão de acordo com a palavra de Deus, eu os rejeitarei. Mas Balaão, que leva essa vida assim, né, fazendo milagres por demônios e atribuindo tais milagres a Jeová, finalmente ele tem um impacto de Deus na sua vida. E no capítulo 24, nós vamos ver que Deus realmente agora se apodera de Balaão. Versículo de número 1. A essa altura, Balaão já percebia que o Eterno queria abençoar Israel. Versículo 3. No final do versículo 2, perdão. O Espírito de Deus veio sobre ele. E aí ele começa a profetizar bênção sobre Israel. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. O Deus que é capaz de fazer um animal falar, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Não duvide que Deus tem poder para operar na sua vida. Quando ele decide operar na sua vida, ele opera, ele move céus e terras, ele faz o impossível acontecer. Beijo no seu coração, que Deus abençoe sua vida. Nós nos vemos amanhã novamente por aqui, pelas páginas da Bíblia. Até lá!